Pessoal, eu tenho hoje algo para dividir aqui com vocês, como eu tenho feito durante esses dias, e eu entendo que nesse período a minha responsabilidade é fazer isso mesmo. Vocês sabem que, ou se você não sabe, estou te contando, mas eu tenho uma certa resistência com a palavra influenciador e eu não me enxergo nesse lugar, e muitas pessoas acabam me enxergando nesse lugar de influenciar outras pessoas, e cada dia mais eu tenho trazido para mim essa responsabilidade de extrema dificuldade que é representar ou falar ao coração de pessoas e elas seguirem aquilo que você diz. Você precisa acreditar, saber o que está falando, e eu já me senti quase perdido diante disso, mas eu tô aqui para fazer aquilo que eu acredito que precisa ser feito. Mas não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar, de enviar para outras pessoas, porque assim o canal consegue chegar um pouco mais longe. Nós estamos nesse caminho falando de várias coisas, inclusive desse período eleitoral nosso que nós iremos viver daqui a alguns meses. Agora já começou, startou hoje a campanha, os políticos estão podendo pedir votos e agora já tem um número e tal. E eu estou aqui também, né? Participo junto, a campanha do pastor Anderson Silva também startou. Ele agora é candidato a deputado distrital aqui em Brasília e eu trabalho com ele, então estou inserido dentro dessa realidade. Mas tem uma coisa que eu tenho visto que tem me incomodado muito e eu quero trazer um alerta para você, mulher. Mulheres do nosso Brasil que vão nessas eleições, que vão votar, como fizeram tantas outras vezes. Eu quero pedir encarecidamente a vocês, tenham atenção. Não vão no barulho que muitas pessoas estão fazendo, porque tem gaviões de olho em você. Tem pessoas aí que não têm o mínimo interesse real com a sua vida, ou só quer fazer com que você seja uma massa de manobra diante da realidade de poder que eles desejam. Todos aqui em geral vão apostar em vocês, para que vocês consigam decidir essas eleições para qual lado ela vai. E aqui a minha questão é que vocês são bem mais do que essas pautas que estão sendo levantadas. Vocês precisam ser respeitadas na individualidade, na totalidade de vocês, em quem vocês são e não no número que vocês representam. Por quê? Porque eu vejo que vocês são essa explosão do nosso momento, né? Vocês são maioria e por conta disso há uma busca incessante de pessoas que estão dizendo que vão lutar pelo benefício de vocês. E o que nós precisamos pensar é que numa sociedade nós não podemos fazer uma distinção em uma sociedade em classes, porque esse é um pensamento tremendamente equivocado, porque nós precisamos lembrar que se há pessoas que estão supervalorizando as mulheres, e por que não valorizam também os homens diante da realidade para equiparar todas as coisas e que nós possamos viver uma sociedade em igualdade, onde os direitos são repartidos, divididos e são iguais para todas as pessoas, né? Onde nós podemos usufruir disso, sejam homens e sejam mulheres. O que eu analiso, todas as vezes que eu vejo pessoas apontando unicamente para o público feminino, me parece que não é um interesse só de proteção às mulheres, tá? Eu sei que há uma necessidade, mas o que eu tenho visto é que não há um interesse com as mulheres na sua maioria, mas sim grupos específicos também dentro das mulheres para a defesa de algumas pautas. E isso vem fazer o quê? Reforçar essa luta de classe que vai acontecendo dentro da nossa sociedade, ainda que nós não entendamos, né, como ela vai acontecendo. Aqui se há um candidato que quer levantar demais a bandeira hoje na defesa das mulheres, defesa das minorias, que seja, tenha cuidado, porque a nossa sociedade nós não precisamos disso. Nós precisamos de quem governe para o povo brasileiro. Nós precisamos de um presidente que governe para todos. E essa daqui é uma das maiores críticas que é feita ao presidente Bolsonaro, que uma vez que as pessoas acreditam que ele está governando só para o grupo que o elegeu. Mas não, quando nós elegemos uma pessoa na posição de presidente da República, é para que essa pessoa represente todos os brasileiros. E aqui os que detêm uma religião, os que não detêm religião, os que acreditam de uma forma, os que não acreditam em nada, e isso é justo dentro de uma sociedade onde o direito dos indivíduos precisa prevalecer acima de todas as coisas.
Mas eu tenho muita resistência porque aqui nós estamos vendo mulheres que querem defender só as mulheres, pessoas transexuais hoje que só falam nas pautas das mulheres. Nós estamos vendo só uma defesa constante porque estão em busca desse público, porque normalmente as mulheres tendem a ter empatia, as mulheres tendem a olhar para uma pessoa e gostar dessa pessoa apenas, e por isso, eu vou votar porque eu gosto. E não é esse o caminho que nós precisamos fazer. A gente já durante muito tempo viveu políticas onde nós votávamos dessa forma e agora não. Nós precisamos votar consciente do que essa pessoa deseja fazer, qual que é o seu projeto e também do partido que essa pessoa integra, qual é o projeto maior do partido. Por quê? Existem votos que não podem ser feitos diferente do partido. Aquilo que o partido define, a pessoa precisa comprar o pacote e aí votar de acordo com essa política. Nós precisamos ter essa atenção, porque os partidos políticos têm muito poder e o escolhido pelo povo tem pouco poder, muitas das vezes, ou poder nenhum. Para dar um exemplo para vocês, quando nós vamos votar em deputados federais para o Brasil, deputado federal, acontece a seguinte questão, talvez você nunca se atentou a isso, mas no Brasil hoje, eleitos pelo voto direto, quer dizer que você deu o seu voto e você escolheu o deputado que entrou nas eleições passadas, apenas dos 500 e tantos que nós temos no Congresso Nacional, apenas 27 foram eleitos pelo voto. O resto, todos eles, mais de 500 e 400 e tantos, quase 500 deles, entraram unicamente pelo coeficiente eleitoral. Os partidos que se juntam ganham votos e a partir desses votos eles puxam quem eles quiserem para poder compor a bancada ali. E isso é um grande problema, porque não é uma representação de fato. Eles não nos representam a maioria que está ali. Por isso que há benefícios demais a eles e malefícios demais à população. E por isso nós precisamos ter atenção. Quando as pessoas estão nesse momento em busca, cada um está buscando de fazer aquilo que o seu grupo eleitoral deseja. Mas eu acho isso muito perigoso, porque se eu tenho aqui uma cosmovisão cristã, eu vou entender que mesmo sendo cristão, eu preciso fazer com que as outras pessoas não vivam um inferno aqui na Terra. No entanto, outras pessoas que defendem as suas posições políticas estão buscando o interesse apenas do seu povo, e isso acontece em grande parte. E nós não podemos votar dessa forma em pessoas que estão buscando interesses de grupos específicos, porque, na minha opinião, isso é uma forma extremamente equivocada de pensarmos, porque caso contrário não há o governo para um Brasil todo. E aqui, por que os votos não interessam? Porque os votos não vêm em direção ao povo, porque acontece que muitas das vezes nós nos deparamos com essa realidade de pessoas que só pensam em se reeleger ou continuar desfrutando daquilo que a política tem para oferecer, dos benefícios que ser político no Brasil traz. Por isso que há uma corrida, e vocês vão notar, a partir de agora, vocês vão perceber, se você não percebeu ainda, mulher, perceba, as pessoas estão igual hienas, né? Esperando vocês aí na fragilidade, muitas das vezes, da luta, da vida, dos filhos, de tudo isso, levantar situações para que o voto de vocês seja um voto mais fácil de ser recebido. O que eu acho que não deveria você pensar dessa forma. Não, você tem que pensar que a melhor forma de se votar é analisando toda a história. Você precisa ver o partido que essa pessoa está, qual é o princípio desse partido. Por quê? Se você não pensar em quem será o deputado estadual, o deputado federal, principalmente o federal e o senador, não vai haver possibilidade de termos mudanças significativas no Brasil, porque ali é a casa da lei e é ali que nós temos a interferência direta naquilo que o presidente faz. E também sem levar em conta que esse ano de 2023 nós temos 2 novos ministros do Supremo Tribunal Federal para entrar. Sendo assim, nós temos uma das maiores eleições da nossa vida. Por quê? Porque quando equilibra o jogo dentro da política, o Supremo Tribunal Federal não deveria ser assim. Mas quando equilibra esse jogo,
nós temos uma corte ainda onde várias pessoas têm sua cosmovisão, mas ali existe votos bem contraditórios, isso faz com que não haja uma hegemonia total no supremo poder de uma república, que no caso aqui é o judiciário. Quem vai contra o judiciário? Ainda mais na nossa realidade. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos esse ano é um exemplo para a gente. A Suprema Corte dos Estados Unidos se tornou um pouco mais conservadora por conta da decisão do Donald Trump em escolher alguns juízes ali, e isso fez com que uma lei de mais de 50 anos em prol do aborto caísse. E agora cada estado pode decidir como será essa lei sobre o aborto nos seus estados ali nos Estados Unidos. Nós precisamos ter atenção diante desse cenário todo. Precisamos que pessoas entrem com uma mentalidade mais clara. Antigamente, as pessoas recebiam tudo da política. Hoje não. Nós temos acesso à internet, nós estamos aqui cobrando de quem nos representa. E não tem como jogar para o céu essa responsabilidade. Ai não, eu só quero pensar em Deus, só em espiritualidade. Queridos, se nós não sentarmos nesse lugar, se nós não sentarmos nessa mesa de comando, outra pessoa vai sentar e Jesus vai voltar, nós temos dúvida, nós viveremos a eternidade, mas aqui pessoas governarão sobre nós com punho de aço, porque nós não tomamos esse lugar, também é nosso direito. E eles estão indo com força total para o voto das mulheres evangélicas periféricas no nosso país. Eles precisam de vocês para o poder deles serem maior, né? Ter mais capilaridade. E aqui é a minha questão com você é, vale a pena? Você vai entregar o seu voto, o destino da sua vida, da sua família, dos seus filhos, das pessoas que você ama, a um poder, a um domínio, como é o domínio da esquerda, com aquilo que a esquerda quer fazer, como quer usar as mulheres. Não são a favor das mulheres, são a favor das mulheres que defendem as pautas que eles defendem. Se não forem essas mulheres, mulheres de direita, mulheres evangélicas, da periferia, mulheres negras, a maioria pentecostais, como nós temos no Brasil, que são contra o pensamento do aborto, legalização da droga, que sofrem na mão dessas realidades, vocês são o ponto central hoje dessa luta. Eles estão vindo para o ataque. E o ataque que eu estou dizendo aqui não é um ataque de destruição, é tentar ganhar o voto de vocês de algum jeito. Então aqui um irmão, uma pessoa que está aqui colocando mesmo a cara para bater, está dizendo para você, não entre nesse jogo, pergunte, investigue, olha na internet, pega o nome da pessoa, coloca no Google, a pessoa que você desejar votar, coloca no Google, vê outros lugares, tira dúvida, manda mensagem na rede social, olha, eu vou votar em fulano de tal, estava pensando isso, o que você acha, como melhor pesquisar, entre e investigue, não aceite todas as pessoas que estão dizendo que vão pensar em vocês, porque isso não é uma realidade, porque a pessoa está dizendo que vai pensar em você, mas não pensa. No final das contas, está pensando unicamente no seu poder. E aqui o que dói mais numa mãe, o que dói mais numa mulher, do que ver os seus filhos sofrerem, serem destruídos, marginalizados, esquecidos, abandonados, e essa mulher ter que simplesmente olhar para o poder público e não encontrar nenhum auxílio. Porque o que eles querem é continuar no poder e viver dessa forma e utilizar das pessoas como massa de manobra, como durante muito tempo a gente já viu acontecendo isso através da mídia tradicional, que sempre quer conduzir o pensamento das pessoas para um lugar único. E é esse o lugar onde, agora com essa nova mídia, né, com canal de rede social, alcançando pessoas, podendo falar disso livremente, a gente está dizendo, não é esse o caminho. Durante muito tempo foi o Jornal Nacional, foi a Rede Globo, foi a Folha de São Paulo, todos esses lugares que ditaram para as pessoas o que elas precisam fazer. Mas agora não, entre pessoas anônimas como eu e como outras pessoas que estão atentas ao que está acontecendo, está dizendo, não, o nosso voto não é massa de manobra, vocês não vão construir um poder diante daquilo que nós temos, porque nós estamos olhando não para a mulher como um número, mas para a mulher como Dona Maria, Dona Joana, a Dona Ruth, como mulheres brasileiras que têm ali lutado pelas suas famílias, que têm lutado pelos filhos, que têm lutado por as pessoas que amam, que são a maioria dentro das nossas igrejas, em oração, em busca, regeneração para a nossa sociedade. Então eu quero pedir encarecidamente, não se iluda, não caia nisso. Seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, em qualquer lugar, tenha cuidado. Da onde você estiver me ouvindo,
Não se ilude, analise, coloque o nome da pessoa, para um pouquinho, pense, não faça as coisas movido. Ah, eu gosto daquela pessoa. Não é essa a forma que se faz política. Nós não votamos por conta disso. Nós votamos buscando enxergar o que essa pessoa diz que vai fazer para a sociedade. E não para um grupo específico, para os brasileiros, para as brasileiras, para todos nós que somos cidadãos brasileiros. É esse o nosso olhar. Precisa pensar no bem de todos. Todas as vezes que você vê candidatos que vão defender especificamente uma bandeira, seja a bandeira LGBTQIA+, bandeira do movimento negro, ou bandeira das mulheres apenas, e esses candidatos não trouxerem os homens também para a defesa, isso é luta de classe, separação dos brasileiros, está fazendo com que as pessoas entrem em conflito, e a política não tem que fazer essa função. Quem é eleito ali para representar o povo, é eleito para representar o povo brasileiro em sua totalidade. E essa luta de classe é uma ideia extremamente filosófica, marxista, que vem com certeza trazendo essa separação, mostrando que nós precisamos cada um ter o seu poder, cada um ter o seu grupo e falar a partir desse lugar. Cada um precisa ter o seu lugar de fala e quem entende realmente o que precisa ser feito na sociedade, entende que todos nós somos iguais diante da Constituição. Todos nós temos os nossos direitos que precisam ser garantidos. Se nós formos olhar mesmo de forma honesta, nós iremos ver. E aqui eu não estou falando porque eu sou homem, né? É óbvio que alguém pode dizer, é o homem falando. Eu estou dizendo que na sociedade todos precisamos. Tanto os homens quanto as mulheres precisam. E os homens, eu diria um pouco mais em alguns sentidos, porque se nós levarmos em consideração os presos, os abusadores, os maiores causadores de males da nossa sociedade, os maiores índices de suicídio e assassinato acontecem entre os homens. Por isso nós precisamos pensar no geral. E se cada pessoa começar a pensar em todos, pensarmos em todos, como um povo, o povo brasileiro, nós iremos dar menos força a essas políticas que são excludentes, que são classistas, que separam as pessoas entre negro, branco, hétero, homo, mulheres e homens, e essa separação toda, essa luta de classe, esse coletivismo vai tirando da gente o senso de olhar para o outro com um olhar de graça e de misericórdia, e olhar para o outro imaginando no outro que há necessidade dele também, nele que ele tenha, no caso, benefícios e seja ajudado, que seja como um povo, seja contemplado pelo mínimo que é a dignidade que esse indivíduo necessita para poder viver numa sociedade tão injusta como é a nossa, numa sociedade extremamente aprisionada por conta da nossa própria classe política. São eles os grandes algozes na realidade do povo brasileiro, que cada vez mais colocam mais impostos sobre as nossas costas e tudo fica tão caro. Diante disso, nós precisamos olhar pessoas que têm realmente uma visão ampla de beneficiar o povo brasileiro todo, e não alguns grupos, e não algumas pessoas. E não é olhar e pensar que eu vou ser beneficiado porque por conta daquilo que a pessoa está me oferecendo. E por isso eu vou votar por conta dos benefícios a mim. Não, isso é uma visão egoística. Nós precisamos pensar no benefício do todo. Pensar em todos como cidadãos brasileiros que necessitamos de benefícios, de sermos assistidos naquilo que compete ao Estado fazer. Se nós conseguirmos pensar assim, que isso aqui é um pensamento extremamente cristão, aonde junta em vez de espalha. Aonde nós estamos aqui sabendo que um reino dividido não subsiste. E a forma que eles encontraram de fazer com que uma nação seja mesmo destruída, e eles fazem com que o povo se excluam. E não é este o caminho que nós precisamos ir. Por quê? Precisamos pensar, como cristão aqui falando com vocês, ou quem for assistir, que nós precisamos de um povo unido nas suas diferenças. O problema não são as diferenças. O problema é querer exclusividade para um grupo em detrimento do outro. Por isso que muitos virão. E eu estou aqui, nós estamos em agosto, temos setembro e outubro e veremos mais adiante. Quantas pessoas vão entrar, quantas pessoas vão fazer discurso, vão desejar o teu voto.
E eu vou dizer para vocês, não caiam nessa conversa. Filtrem, consiga analisar. É óbvio que a gente não consegue, né, com um plano de governo. Aqui, o que eu estou pensando é, a gente não consegue solucionar todos os problemas, mas tem atenção em pessoas que querem separar as pessoas, separar por grupos coletivistas e principalmente separar as mulheres, colocarem as mulheres num outro lugar. Eu acho que é muito perigoso, porque eles estão tentando movimentar dentro das emoções das pessoas, e não é de forma emocional. Eu lembro todos os candidatos que eu elegi no ano de 2018, todos. E todos eles, tirando um que faleceu, o meu único arrependimento foi com o governador do estado de São Paulo, que fez completamente tudo o oposto daquilo que ele prometeu, e eu sabia. No entanto, o governador do estado de São Paulo não entrou mais, foi excluído da vida política, desapareceu, porque nós hoje, como eleitores, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós estamos atentos a tudo isso que está acontecendo e nós vamos dar uma resposta às pessoas, porque nós não vamos receber tudo ou achar que o político hoje é aquele cara que conta uma mentira lá atrás e a gente vê que ele contou uma mentira e agora a gente releva tudo isso. Como está acontecendo aí tão claramente, né? Onde uma pessoa faz uma crítica contundente que a pessoa quer voltar ao lugar do crime para ver o que o bandido fez naquele lugar. A crítica dele é, né? Eu vou voltar ao lugar, o bandido vai voltar ao lugar do crime para fazer o quê? Para roubar de novo? E agora ele se alinha a ele para fazer política. Isso aqui é política, esse jogo, né, de interesses. Mas o nosso voto precisa ser consciente, nós precisamos saber o que estamos fazendo com ele. Precisamos ter clareza e também analisar o que está sendo feito e exigir das pessoas que nos representam, porque o nosso voto tem valor, sim. Não ache que o seu voto é algo insignificante, ao contrário. Somos nós que depositamos dessa forma a nossa não esperança no governo e nem na política, não é isso, mas crendo que se o justo governa, o povo prospera. E justiça aqui é pessoas que querem fazer o que é correto, fazer o que é certo para todos e não para um grupo ou outro grupo específico. Aqui fica o meu pensamento a vocês, mulheres né, que me acompanham, que me ouvem, que estão caminhando comigo durante esse tempo. Tenha atenção, o seu voto ele precisa ser muito bem pensado e você precisa sim pensar em todos, pensar no Brasil e não pensar exclusivamente em mulheres, né? Ou pensar nas mulheres, ou pensar apenas no grupo de vocês. Porque como cristão, nós precisamos pensar em todos. Pessoal, então é isso. Deixe o seu comentário, o que você acha daquilo que eu estava dizendo, e depois eu venho aqui e respondo vocês, faço essa interação.